Olá, e dando sequência aqui no nosso estudo de administração e perspectiva, vamos começar agora o módulo 8. E nesse módulo 8 vamos tratar da teoria das relações humanas. Depois da administração ter passado pela Escola de Administração Científica, cuja ênfase era nas tarefas, aí na sequência tivemos a teoria clássica da administração, que dava ênfase na estrutura da organização, e aí na sequência nós tivemos agora a humanização dentro das empresas, dentro das organizações, através da teoria das relações humanas, que vamos estudar nesse bloco. E a teoria das relações humanas teve como seu grande nome Elton Mayo. Elton Mayo, que foi o autor da experiência de Hawthorne, né? E a teoria das relações humanas ela veio justamente como um contraponto a uma ênfase total na empresa ou nas tarefas e veio já analisando mais o lado comportamental, o lado humano dentro das organizações. E ela foi originada da seguinte maneira. E já adequando-se ao modo de vida, né, do povo americano, então surgiu a origem da teoria das relações humanas, que ela foi impulsionada por essa necessidade de humanizar e democratizar a administração. Então, se libertando um pouco do aspecto mecanicista, né, onde tratava o operário como uma peça de uma máquina, aqui já na teoria das relações humanas entendia que o operário é parte também do processo de produção. E aí também o outro fator que ajudou na teoria das relações humanas foi justamente o desenvolvimento das ciências humanas, principalmente a sociologia e a psicologia. E também as ideias da sociologia, da psicologia, que também passaram a ser utilizadas dentro do ambiente organizacional. E, por fim, também as conclusões da experiência de Hawthorne, que foi conduzida pelo Elton Mayo, que a gente vai falar agora na sequência. E essa experiência de Hawthorne, que ocorreu em 1927 na empresa Western Electric Company, a ideia nessa primeira fase era verificar a influência que a iluminação tinha na produção. E aí eles constataram que mais do que a influência da iluminação existia todo um fator psicológico, onde quando tinha uma incidência maior de iluminação, os funcionários trabalhavam mais porque se sentiam pressionados. E quando a iluminação diminuía, trabalhavam menos porque se sentiam menos pressionados. Então eles constataram que havia um fator psicológico dentro da produção. A partir daí, passaram para a segunda fase da experiência de Hawthorne, onde faziam diversas simulações com mudança de horário, mudança de remuneração e começaram a perceber também que, mais do que tudo, era o fator psicológico que influenciava dentro da produção. Na terceira fase da experiência, era já um questionário que era feito com todos os funcionários, com todos os empregados da fábrica. E aí perceberam que existia dentro da fábrica a chamada organização informal, onde existiam grupos dentro da empresa que ditavam o funcionamento da empresa. E aí na quarta fase da experiência de Hawthorne, também seguiu na questão dos questionários, sempre identificando o fator psicológico preponderante dentro da produção, mais do que o fator de iluminação, mais do que o fator de estrutura da empresa de uma forma geral. Então, nisso que constituiu a experiência de Hawthorne, que depois daí acabou sendo encerrada por falta de recursos na questão dos questionários que eram feitos com todos os funcionários. Mas mesmo assim deu para tirar algumas conclusões dessa experiência de Hawthorne, que são as seguintes. Então, a primeira conclusão é que o nível de produção é resultante da integração social. Isso quer dizer que produção não é determinada principalmente pela capacidade física ou fisiológica, mas por normas sociais e expectativas grupais, né, das pessoas que trabalham junto. Então elas geram essas expectativas e, consequentemente, o nível de produção é praticamente ditado por esses grupos sociais dentro da empresa. O comportamento social dos empregados também. Entende-se que o indivíduo ele não age de forma isolada, ele age de acordo com o grupo no qual ele está inserido. Portanto, o comportamento da empresa vai muito não de cada indivíduo, mas de como o grupo se comporta e quem faz parte do grupo tenta trabalhar da mesma maneira que o grupo. As recompensas e sanções sociais, né, porque sempre se trata recompensas e sanções financeiras, mas
perceberam que existia as recompensas e sanções sociais quando alguém destoa do grupo e acaba sofrendo o que hoje nós chamamos de bullying, ou então quando a pessoa se destaca no grupo e é elogiado pelo grupo. Então, isso tudo também determina a produtividade de cada pessoa dentro do grupo. A criação dos grupos informais, então dentro da empresa se formam verdadeiros grupos que ditam o funcionamento da empresa. Relações humanas, que as pessoas elas precisam se sentir bem no ambiente onde elas estão inseridas, e ao se sentir bem a produtividade também aumenta. E também a importância do conteúdo do cargo, que foi percebido que as tarefas ou os trabalhos monótonos e maçantes, eles afetavam negativamente a atitude do trabalhador e reduzindo a sua satisfação e a sua eficiência. Portanto, o trabalhador ele tinha que sentir que o trabalho dele também era importante. E naturalmente que daí a ênfase nos aspectos emocionais, que quando o trabalhador ele está bem emocionalmente, a sua produtividade também aumenta. Então, essas aí foram as principais conclusões da experiência de Hawthorne. E assim vimos então um contraponto, né, da Escola de Administração Científica, e que era uma ênfase nas tarefas, e também da teoria clássica da administração, que era uma ênfase na estrutura da empresa, ambas bastante mecanicistas, indo já para um lado mais humano, a humanização dentro das organizações, que faz com que o lado humano do trabalhador seja também observado e parte, né, da solução para se buscar eficiência, para se buscar a produtividade. E com isso nós encerramos aqui o nosso módulo 8 de Administração em Perspectiva.